Cálculo da perda de carga para especificação da bomba hidráulica. Instalação de recalque básica. Nós temos o nível de captação, a válvula de pé com crivo ou válvula de poço que permite manter a tubulação antes da bomba sempre cheia d'água ou do fluido que estamos bombeando, mesmo quando a bomba estiver desligada. O reservatório de captação, essa distância da válvula até o fundo do reservatório é na ordem de 30 centímetros. Aqui nós temos o comprimento total da tubulação antes da bomba, aqui nós temos uma curva. Vamos adotar o PHR passando no eixo da bomba. Aqui nós teríamos a cota antes da bomba. Por quê? Porque nós temos o nível inicial e o nível final. Nós sempre vamos pensar no projeto em relação ao nível final, que é o nível mais baixo. Aqui nós teríamos o conjunto moto-bomba. Aqui nós teríamos uma união, uma redução excêntrica, aqui uma redução concêntrica, uma luva, válvula de retenção vertical, válvula controladora de vazão, novamente uma curva, comprimento da tubulação de recalque, aqui saída de canalização, reservatório superior, o Z de recalque. Para especificar a bomba hidráulica, preciso da carga manométrica da bomba e da sua potência nominal. Pela equação da energia, para o escoamento incompressível em regime permanente, já que temos uma instalação com uma entrada e uma saída, podemos escrever que a carga total em zero, no nível de captação, mais a carga manométrica da bomba é igual à carga total na seção de saída da tubulação, mais a perda de carga total. Carga total no nível de captação seria a carga potencial de posição, mais a carga de pressão, mais a carga cinética, mais a carga manométrica da bomba, igual carga potencial de posição na seção de saída, mais a carga de pressão na seção de saída, mais a carga cinética na seção de saída, onde entra o coeficiente de Coriolis, já que é seção de tubo e trabalhamos com a velocidade média, mais a perda de carga antes da bomba, mais a perda de carga no recalque, que é a tubulação após a bomba. A carga no nível de captação e a carga na seção final, sempre conseguimos determinar em um projeto simples, já que sabemos de onde pegamos o fluido e para onde levamos o fluido. Então é por isso que preciso saber calcular as perdas. Isso mesmo, é por esse motivo que você precisa saber calcular a perda. E a perda em uma tubulação, que seria tubo mais acessórios hidráulicos, seria dividido em perda de carga distribuída, que é a que ocorre em tubos. Nela, nós sabemos que um dos motivos seria a própria viscosidade do fluido, mas não é só a viscosidade que vai influenciar nessa perda. Claro que não. Nós também teríamos a rugosidade equivalente, que seria uma rugosidade considerada uniformemente distribuída. Lembrando que essa rugosidade aumenta com o decorrer do tempo. No caso do aço novo, ela é igual a 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. No caso do aço galvanizado, que muitas vezes é chamado de ferro galvanizado, seria 1,52 vezes 10 a menos 4 metros. Outra coisa que é importante é que o regime do fluido, seja ele laminar ou turbulento, também influencia nesse tipo de perda de carga. Outra coisa, é comum se chamar essa rugosidade de K também de epsilon. Calculando pela fórmula universal ou pela fórmula de Darcy-Weisbach, nós teríamos perda de carga distribuída igual ao coeficiente de perda de carga distribuída, ou coeficiente de Darcy, vezes comprimento do tubo, dividido pelo diâmetro hidráulico. Lembrando, se o conduto for de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g, onde g é a aceleração da gravidade. Ora, podemos substituir a velocidade média pela vazão sobre área. Então, ficaríamos com o coeficiente de perda de carga distribuída vezes o comprimento de tubo sobre o diâmetro hidráulico, vezes a vazão de escoamento ao quadrado sobre 2g, vezes a área da seção formada pelo fluido ao quadrado. Agora vamos abordar a experiência da perda de carga singular. É aquela que ocorre devido aos acessórios hidráulicos. Então, aqui nós temos alguns dos tipos de acessórios hidráulicos possíveis. Teríamos ainda os medidores de vazão, medidores de velocidade. A perda de carga localizada seria o Ks vezes V ao quadrado sobre 2G, onde esse Ks é o coeficiente de perda de carga localizada, que também poderia ser calculada como sendo o coeficiente de perda de carga localizado vezes a vazão ao quadrado, 2G área ao quadrado. Pessoal, é comum substituirmos as singularidades por um comprimento imaginário que vai me propiciar uma perda de carga precisamente igual à perda localizada
que nós temos no acessório que foi substituído. Esse comprimento fictício é denominado de comprimento equivalente. Então nós teríamos aqui no caso, olha, tubos com uma válvula de retenção, um cotovelo de 90, uma válvula gaveta, um cotovelo de 90 e uma válvula de pé. Ora, essa seria a perda de carga na tubulação, onde substituiríamos cada singularidade pelo seu comprimento equivalente. Então, nós teremos o comprimento do tubo, comprimento equivalente da válvula de retenção, comprimento equivalente da válvula gaveta, comprimento equivalente da válvula de pé, mais o comprimento equivalente das duas singularidades, no caso, dois cotovelos de 90 graus. E a partir daí, a minha perda de carga na tubulação seria o coeficiente de perda de carga distribuída, ou coeficiente de perda de carga de Darcy-Weisbach, que multiplica, abre o parênteses, comprimento do tubo, mais a somatória dos comprimentos equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. Ou, ainda, coeficiente de perda de carga distribuída, vezes, abre o parênteses, comprimento de tubo, mais somatória dos comprimentos equivalentes sobre o diâmetro hidráulico, vezes a vazão de escoamento ao quadrado, sobre 2G, vezes a área ao quadrado, sendo que essa área é a área da seção formada pelo fluido. No caso de conduto de seção circular e forçado, é a própria área da seção da tubulação. E como achamos os coeficientes de perda de carga distribuída, nosso F, e os comprimentos equivalentes? Os L equivalentes através de catálogo, de preferência do próprio fabricante do mesmo. Exemplos de comprimento equivalente podem ser vistos aqui, olha. No caso, o fabricante seria a Mipel. Aqui nós temos o diâmetro nominal, tanto em milímetro quanto em polegada. Aqui nós temos o diâmetro nominal em milímetros. E aqui nós temos a esfera com passagem plena, passagem reduzida, retenção com portinhola, horizontal, vertical e poço, gaveta, válvula macho, válvula globo, reta com guia, reta sem guia, angular com guia, angular sem guia e oblíqua. Se eu quiser mais exemplos, porque aqui eu tenho agora alguns outros exemplos no caso da Tupi, eu teria aqui o joelho de 90 graus fêmea, aqui com diâmetro nominal, e aqui os L's equivalentes em metro. Eu posso acessar essa página, ter mais informações. Ao acessar essa página, nós poderemos ter tabelas maiores, como por exemplo aqui, uma tabela de ferro fundido e aço. Comprimento equivalente em metros, Então eu teria o diâmetro nominal, cotovelo de 90, raio longo, raio médio, raio curto, cotovelo de 45 e assim por diante. Aqui, olha, eu tenho entrada normal, entrada de borda. Na verdade, isso aqui seria a entrada na tubulação, que seria a saída de reservatório. Registro ou válvula gaveta aberta, registro globo aberto, registro ângulo aberto, T de passagem direta, T de passagem lateral, T de saída bilateral, válvula de pé com crivo, saída de canalização, válvula de retenção tipo leve e tipo pesado. Então nós entramos com o diâmetro, tipo de válvula, e aqui nós temos o comprimento equivalente em metro. Exemplo, vamos considerar uma válvula globo aberta de 5 polegadas. Então nós teríamos, no caso, uma válvula globo aberta de 5 polegadas, me dando um comprimento equivalente de 43 metros. Aqui nós teríamos também o L equivalente, mas agora pensando em tubulação de PVC. Então nós temos o colável e o rosqueável, e aqui a singularidade e aqui os diâmetros. Então poderíamos ter os L's equivalentes deles. Outra tabela, só que aqui eu dou a relação de comprimento equivalente com o diâmetro hidráulico. Então eu teria que, para achar o diâmetro equivalente, multiplicar esse número pelo diâmetro hidráulico. Aqui estão as informações que eu disse no site www.escoladavida.eng.br. Nós teríamos bitolas de tubos de PVC, determinação do F, manual da Mipel, catálogo da Tupi, tubos industriais, norma Hansen, que é importante, o material de consulta e obtenção das propriedades de mercúrio e da água em função da temperatura. Vamos agora ver a determinação do coeficiente de perda de carga distribuída. Então, a determinação pela forma de Haaland, Swaim-James, Churchill e a planilha. Essa planilha caracteriza os diagramas, tanto de House quanto de Moody que a gente usa. Introdução de dados, olha, importante. Aqui a legenda, a parte que deve ser preenchida será calculada, preenchimento opcional e copiado de outra planilha. Primeiro, nós entramos com a temperatura do fluido. A planilha está preparada para água até 40 graus Celsius, mas dá para ampliar mais. Exemplo, água a 20 graus Celsius. Então eu entro com 20 e já sai
a viscosidade dinâmica no sistema internacional, já sai a massa específica também no sistema internacional e já sai a viscosidade dinâmica no sistema internacional. Em breve nós estaremos colocando a pressão de vapor em Pascal aqui. Segundo, entramos com o diâmetro interno do tubo em milímetro, sendo forçado a área da seção livre do tubo e a rugosidade equivalente no mesmo. Exemplo, aço 40 com diâmetro nominal de 1,5 polegada, nós teríamos, consultando a norma ANSI B3610, um diâmetro interno de 40,8 milímetros, uma área de 13,1 centímetro quadrado e uma rugosidade equivalente de 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Então nós teríamos aqui material tubo de aço, espessura 40, diâmetro interno em milímetro, área da seção livre em centímetro quadrado, e aí entraríamos com a rugosidade equivalente e a planilha calcula a rugosidade relativa equivalente, o DH sobre K, que é um número adimensional, no caso que daria 887. A partir daí, terceiro, nós vamos entrar com a vazão em metro cúbico por hora. Se ela estiver em outra unidade, eu vou ter que transformá-la para metro cúbico por hora. Por exemplo, se eu entrar com 2,08 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, então eu entrei com esse valor aqui, aí eu vou pegar para cá, escrevo igual, pego o valor dela em metro cúbico por segundo e multiplico por 3.600, que vai nos resultar uma vazão de 7,5 metros cúbicos por hora. Então vamos repassar. Eu entro com a temperatura da água, eu entro com o diâmetro interno em milímetro, com a área da seção livre em centímetro quadrado, com a rugosidade relativa equivalente em função do material que eu estou usando do tubo e com a vazão em metro cúbico por hora. A partir daí, é só clicar na última aba que está escrito comparação dos Fs e ler o valor dos Fs. Então, olha, comparação dos Fs e vamos ler aqui, ó. A vazão, no caso, era 7,5 metros cúbicos por hora, que corresponde a uma velocidade média de 1,59 num tubo de 1,5 polegada nominal. Aqui nós temos o número de Reynolds, aqui nós temos o F, calculado pela forma de Haaland, lembrando que Haaland não vale para o escoamento laminar. Aqui nós temos o valor do F, calculado por Swam James e por Churchill, sendo que essas não têm restrição nenhuma, vale tanto para o laminar quanto para o turbulento. E o F da planilha, que corresponde a trabalhar ou com diagrama de House ou com diagrama de Moody. O que nós vamos verificar agora? Justamente vamos trabalhar com esses diagramas e verificar se vai nos dar um valor próximo do 0,0236. Então aqui nós temos o diagrama de House. Importante observar que aqui ó, é Reynolds raiz de F, aqui é 1 sobre raiz de F, aqui é Reynolds, e aqui é o valor do F, e aqui é o DH sobre K. Esta região é a região do laminar. Aqui nós teríamos a transição do laminar para o turbulento. Aqui nós teríamos a transição entre o tubo liso e o tubo hidraulicamente rugoso, lembrando que o liso é só essa última linha, o hidraulicamente rugoso é à direita dessa linha pontilhada, onde nós temos o F independente da vazão, ou seja, independente do número de Reynolds, o F é constante. E aqui seria a região de transição entre o liso e o hidraulicamente rugoso, onde eu preciso, além do número de Reynolds, preciso também do parâmetro DH sobre K. Vamos pegar o nosso caso. Nós calculamos a velocidade média, vazão sobre área, 1,59 metros por segundo. Com a velocidade média, conhecemos o diâmetro, que a viscosidade calculamos o Reynolds, 64.524, que vamos aproximar. Como deu maior que 2.000, calculamos o DH sobre K. Se tivesse dado menor ou igual a 2.000, ou seja, com escoamento laminar, o F já seria 64 sobre o número de Reynolds. Calculamos DH sobre K, que deu 887, que nós vamos ler no gráfico 850. Então, primeiro, marcamos Reynolds e descemos uma curva paralela às demais. Então, olha, marcamos Reynolds e descemos a curva paralela a demais. 2. Marcamos o DH sobre K. Ora, se aqui era 700, aqui é 850. No cruzamento do DH sobre K com o Reynolds, nós vamos puxar uma horizontal e vamos ler o F. No caso, deu 0,024. Bem próximo, hein? 0,024, nós tínhamos lá 0,0238, 0,0236. Tá? Uma leitura relativamente tranquila. E no Moody, como é que ficaria? Ora, no Moody eu marco o Reynolds, subo uma reta vertical, calculo o epsilon sobre o diâmetro, que vai nos dar, no caso, 0,0113, marcamos esse valor, traçamos paralela às curvas que nós tínhamos, e aonde cruzar com o Reynolds, nós vamos puxar para esquerda e vamos ler o F. No caso, estaríamos lendo um F 0,025. Também bastante razoável em relação ao que nós calculamos
com as fórmulas de Haaland, Swain-James e Churchill. E a própria planilha. Então, aqui aprendemos a utilizar tanto o diagrama de House quanto o diagrama de Moody. Vamos pegar um exemplo e aplicar isto. Para a instalação de recalque a seguir, que transporta água a 20 graus Celsius, com uma vazão de 2,08 litros por segundo, isso para pegar até os valores que nós já lemos para o F, pede especificar a carga manométrica da bomba e a sua potência nominal, sabendo que seu rendimento é igual a 75%. Dado, instalação com uma tubulação de aço 40, com diâmetro nominal de 1,5 polegadas, isso novamente afirmo, para utilizar os F que já calculamos. Que o comprimento antes da bomba é de 4 metros, que o comprimento de recalque seria 82 metros, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, 1 é uma válvula de pé com crivo, 2, um joelho de 90 graus da tupi, essa válvula 1 é da Mipel, entrada da bomba, saída da bomba, 3, uma válvula de retenção vertical da Mipel, 4, uma válvula globo reta sem guia da Mipel. 5, novamente um joelho fêmea de 90 graus da tupi. E 6, uma saída de canalização da tupi. Ora, vamos pensar na solução, vamos aplicar a equação de energia H0 mais a carga manométrica da bomba igual a H6 mais a perda de carga total. Carga potencial em 0, carga de pressão em 0, carga cinética em 0, mais carga manométrica da bomba igual carga potencial em 6, mais a carga de pressão em 6, mais a carga cinética em 6, mais a perda de carga antes da bomba, mais a perda de carga no recalque. Portanto, nós vamos ter que calcular a perda de carga antes da bomba e a perda de carga no recalque. Como conhecemos todos os outros parâmetros, vamos tirar a carga manométrica da bomba. Moçada, vamos aprender fazendo. Resolvam esse exercício e qualquer dúvida entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça, se inscreva no canal, clique no joinha para que eu possa dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!